Shalom, a paz de Cristo, salve Maria Santíssima. Iniciemos nossa celebração litúrgica da palavra com o sinal da nossa fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Diante de Deus, nosso Pai, vamos nos confessar pecadores como somos, remediar nossas culpas, também trazendo perdão para o nosso irmão que nos ofendeu, fazendo aquilo que nós falamos no Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas como nós perdoamos. Portanto, vamos obter o perdão completo de Deus, dando nosso perdão completo também para o nosso irmão. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Primeira leitura. Leitura do livro da Sabedoria, capítulo 7, verso 22 ao capítulo 8, verso 1. Na sabedoria há um espírito inteligente, santo, único, múltiplo, sutil, móvel, perspicaz, imaculado, lúcido, invulnerável, amante do bem, penetrante, desimpedido, benfazejo, amigo dos homens, constante, seguro, sem inquietação, que tudo pode, que tudo supervisiona, que penetra todos os espíritos, os inteligentes, os puros, os mais sutis. Pois a sabedoria é mais ágil que qualquer movimento e atravessa e penetra tudo por causa da sua pureza. Ela é um sopro do poder de Deus, uma emanação pura da glória do Todo-Poderoso. Por isso, nada de impuro pode introduzir-se nela. Ela é um reflexo da luz eterna, espelho sem mancha da atividade de Deus e imagem da sua bondade. Sendo única, tudo pode. Permanecendo imutável, renova tudo. E comunicando-se às almas santas, de geração em geração, forma os amigos de Deus e os profetas. Pois Deus ama tão somente aquele que vive com a sabedoria. De fato, ela é mais bela que o sol e supera todas as constelações. Comparada à luz, ela tem a primazia, pois a luz cede lugar à noite, ao passo que, contra a sabedoria, o mal não prevalece. Ela se estende com vigor de uma extremidade à outra da terra e com suavidade governa todas as coisas. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Salmo responsorial, Salmo 118. É eterna, ó Senhor, vossa palavra. É eterna, ó Senhor, vossa palavra. É eterna, ó Senhor, vossa palavra. Ela é tão firme e estável como o céu. É eterna, ó Senhor, vossa palavra. De geração em geração, vossa verdade permanece como a terra que firmastes. É eterna, ó Senhor, vossa palavra, porque mandastes, tudo existe até agora. Todas as coisas, ó Senhor, vos obedecem. É eterna, ó Senhor, vossa palavra. Vossa palavra, ao revelar-se, me ilumina. Ela dá sabedoria aos pequeninos. É eterna, ó Senhor, vossa palavra. Fazei brilhar vosso semblante ao vosso servo, e ensinai-me vossas leis e mandamentos. É eterna, ó Senhor, vossa palavra. Possa eu viver e para sempre vos louvar, e que me ajudem, ó Senhor, vossos conselhos. É eterna, ó Senhor, vossa palavra. Evangelho segundo Lucas, capítulo 17, verso 20 a 25. Aleluia, aleluia, aleluia. Reze comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu sou a videira e vós sois os ramos. Um fruto abundante vós haver de dar. João 15, 5. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer, está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. As pessoas vos dirão: ele está ali, ou ele está aqui. Não deveis ir nem correr atrás. Pois, como um relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifiquem e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. Livro da Sabedoria, capítulo 7, verso 22 ao capítulo 8, verso 1. Na sabedoria, como diz o autor, há um espírito inteligente, santo, único, múltiplo, sutil, móvel, perspicaz, imaculado, lúcido, invulnerável, amante do bem, penetrante, desimpedido, benfazejo, amigo dos homens, constante e seguro, sem inquietação de tudo que possa nos afastar de Deus, que tudo supervisiona, que penetra todos os espíritos, os inteligentes, os puros, os mais sutis. Essa é a sabedoria que age em nós, que deve agir em nós a qualquer momento. Deus, Ele quer penetrar no nosso coração, Ele quer nos dar o Espírito que habita nele, o Espírito da pureza, o Espírito da santidade, o poder que emana dele. Uma pureza que só os céus podem nos dar. A sabedoria é um reflexo da luz eterna. Deus é a imagem da bondade, é a imagem da santidade. E devemos fazer essa imagem resplandecer em nós, para nós permanecermos como Ele, santo e puro. É nos corações puros que Deus se faz morada. Vamos ser amigos dessa pureza,
para nos tornarmos amigos de Deus. Deus, Ele não penetra no coração manchado pelo pecado. O pecado é a marca da inimizade com Deus e vamos, portanto, nos afastar do pecado. Deus ama tão somente aquele que vive com essa sabedoria que nos é expressa hoje no livro da sabedoria. De fato, ela é mais bela que o sol e supera todas as constelações, como diz a leitura. Comparada à luz, ela tem a primazia, pois a luz, ela não dá cede lugar à noite, como ele diz. É verdade. Ao passo que a sabedoria, contra ela o mal não pode prevalecer. Portanto, quem tem a sabedoria de Deus, tem a luz, tem o poder. Por isso é importante nós estarmos todos os tempos lendo a palavra de Deus, mergulhando nessa palavra, porque quando nós temos essa palavra em nós, penetrada no nosso coração, ela faz aquilo que a luz faz nas trevas. Apaga o mal por si só. A sabedoria faz nas nossas almas, nas nossas vidas, no nosso mundo, que muitas vezes está em volta de trevas, porque o homem se afastando de Deus, é isso que traz para a humanidade, o espírito da treva. E o Salmo responsorial, Salmo 118, diz: é eterno ao Senhor vossa palavra, ela é tão firme e estável como o céu. A palavra de Deus é a sabedoria que é revelada aos pequeninos. E devemos dizer, como nós dissemos no Salmo 118, ensinai-me vossas leis e mandamentos, e que me ajudem, ó Senhor, vossos conselhos. Vamos pedir isso nas nossas orações sempre. Que Deus nos oriente com sua palavra. Deus, Ele quer abrir para nós o espírito da sabedoria, para que a gente possa ser iluminados e orientados por essa sabedoria. E no Evangelho de Lucas, capítulo 17, verso 20 a 25, naquele tempo, os fariseus vão perguntar a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. E Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente. Etimologicamente, a palavra ostensivo, ela origina-se a partir do latim, ostensivos, que pode ser traduzido como aquilo que se mostra, o peculiar daquilo que se exibe, o que é para ser mostrado, visto, que se revela por evidências, sintomático, etc. Veja que os fariseus vão perguntar em que momento. O reino de Deus não é um momento. O reino de Deus não vem ostensivamente. Nem pode se dizer, como Jesus disse, está aqui, está ali, porque o reino de Deus está entre vós, deve permanecer no meio de vós, isso que Jesus quer dizer. E Jesus vai dizer: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. E se Jesus disse: o reino de Deus está no meio de vós, Ele está no meio de nós. Quando nós celebramos a Eucaristia, nós dizemos: para o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Nós respondemos: é o reino de Deus que está no meio de nós. Pois o reino de Deus é o amor, é a justiça, é a fraternidade. O reino de Deus não é momentâneo, não é algo que se contagia pela empolgação. Em outro momento no Evangelho, multidões seguiam Jesus. Jesus, Ele quer qualidade, nós falamos aqui anteriormente. A vocação, o chamado, deve ter essa qualidade daquilo que nós rejeitamos de uma geração perversa para abraçarmos aquilo que é de Deus. Renunciar tudo. Isso é sinal do reino de Deus. Os fariseus imaginavam que o reino de Deus só chegaria quando todo o povo observasse a lei em suas mínimas prescrições. E cada um espera o reino de Deus a seu modo, mas o reino de Deus, Jesus Cristo logo diz, não vem ostensivamente. Os fariseus pedem a Jesus um sinal, uma definição. Quando iria chegar esse momento? Quando chegaria esse reino? E Jesus respondeu, à vista de todos, que a vinda do reino não depende de cálculos, previsões, rumores, e vamos chamar assim também de profecias. Muita gente diz aí, Jesus vai vir na data X. Não é bem assim.
não corro atrás dessas previsões. Nem Jesus, sendo o Filho de Deus, definiu a data, e tem gente querendo ser mais do que o Filho de Deus, dizendo, vai ser no ano que vem, vai ser no final do ano, vai ser no dia de Natal. Não vamos correr atrás disso. Vamos vivenciar o reino de Deus, porque Ele deve estar no meio de nós, e o que nos garantirá a vida eterna não é quando Jesus virá, mas como tenho praticado o ensinamento dele, que é o amor, que é a fraternidade, o amor a Deus, o amor ao próximo, o perdão e a misericórdia. Isso nos garantirá uma proximidade com o reino e nos garantirá a vida eterna. O reino se torna presente e visível sempre que as pessoas praticam a justiça, criando relações de amizade, de fraternidade, de amor. Quando virmos alguém dizendo, vamos nos armar, vamos colocar fuzil na nossa casa, afastem-se. Isso não é sinal do reino, é sinal do anti-reino, do anticristo que está no meio de nós. O dia do Filho do Homem, que é Jesus, é o tempo após sua ressurreição, que será coroado também com sua manifestação final, a sua segunda vinda, quando ele vier na sua glória. O fato também tornar-se evidente e manifesto para todos, sem rumores, porém. Entretanto, primeiro ele deve sofrer, como lhe disse, ser rejeitado por esta geração. A paixão de Jesus mostra esse momento crucial e fundamental para o desenvolvimento do reino. É a partir desse momento que nós vamos entender o sentido da ressurreição pelo Calvário. Ó Jesus, Filho do homem, teus discípulos esperavam grandiosa intervenção divina no mundo. E esclareces que o reino de Deus é construído discretamente à medida que as pessoas aceitam tua mensagem e te seguem. Dá-nos, Senhor, coração sensível e amoroso, a fim de favorecermos a expansão do teu reino. Amém. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Ó Hóstia Celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito. Preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo. Dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus. Enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela santa Eucaristia as graças derramadas sobre mim ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus, e concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém e amém. Já rezou as laudes hoje? Quem reza, se salva. Quem não reza, cada um responda. Vamos rezar aqui as laudes conosco. Abrir a Bíblia, a melhor forma de rezarmos é com a Bíblia aberta. E nas laudes, laude significa abrir a Bíblia e começar a louvar a Deus com os salmos, com os hinos, com os cânticos, louvando, bendizendo e adorando esse Deus. Isso é sinal da manifestação do reino, porque quando nós queremos o reino, nós o tornamos presente no meio de nós a partir da oração. Portanto, vamos rezar. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo o seu like, inscreva-se, toque no sino das notificações, compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixe os seus comentários para nós rezar por você, pela sua santificação e pela sua conversão. E que o Senhor nos abençoe a todos. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom. A paz de Cristo. Salve Maria Santíssima.